É nítido que a volta do Neymar ao Brasil gerou um holofote absurdo. Olhares do mundo se voltaram para a Vila Belmiro para poder acompanhar a apresentação do craque e principalmente hoje, que é a sua estreia. Mas nem tudo são só rosas. Existem aquelas pessoas que não gostam do Neymar por natureza e existem aqueles jornalistas, os supostamente jornalistas, que ignoram completamente o fato que eles veem, ignoram os números, ignoram a audiência e usam isso ao seu favor para poder plantar aquele ódio que eles têm enrustido no coração deles. Mas por que essas pessoas odeiam tanto o Neymar? Por que não conseguem ver o fato diante deles e mesmo assim distorcem a realidade? Vamos descobrir aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. É fato que hoje, num mundo com uma informação completamente descentralizada, onde a gente não precisa de uma TV Globo para poder ficar noticiando a gente toda hora, como era antigamente, precisava sentar na cadeira, no sofá e assistir o Jornal Nacional e receber informação. Não, hoje a gente pode ir na internet, a gente pode ir atrás de diversos veículos e nos informarmos daquilo. E a vinda do Neymar para o Santos, ela gerou uma comoção absurda e um mix de sentimentos nas pessoas. Diversas pessoas ligam o fato de que, caramba, eu assisti ao Neymar no Santos, isso me faz lembrar de momentos felizes. Momentos onde você vê várias pessoas falando que eu deixava de assistir o próprio time para poder assistir o Santos, porque era um futebol completamente envolvente, era um futebol alegre, era um futebol brasileiro. E o Neymar, ele tem essa figura. Ele tem essa figura de plantar no sentimento de um bom futebol, porque talento ele tem de sobra. Mas nem tudo tão só rosas. Existem aquelas pessoas que mesmo vendo o Santos ganhar 2,5 milhões de seguidores, aumentar a quantidade de patrocínio que vai vir de fato, aumentar a audiência, já que a Record mudou o horário dela para poder transmitir o jogo do Santos, aumentar engajamento, etc. Essas pessoas também entendem como funciona o algoritmo de uma rede social, essas pessoas entendem que notícia boa muitas vezes não vende e que precisa daquela notícia ruim para elas conseguirem o seu engajamento, aquele clique, aquela audiência que elas necessitam. Então é por isso que você vê várias manchetes absurdas, mesmo sendo uma coisa positiva. Mas como é que começou isso? De onde que vem esse ódio ao Neymar? A gente precisa voltar no fato ali das Olimpíadas de 2016. Primeiramente, vamos falar do fato aqui. Antes disso, o Neymar praticamente era uma unanimidade que ele era um jogador absurdo e muito querido. E, cara, pode chutar aí 90% da população gostava dele. Haviam aqueles que não gostavam pela fama de caicai, etc, que ele ficava se jogando, mas há um fato que ele sempre foi um jogador muito talentoso e vitorioso. A partir do momento que ele ganha a Liga dos Campeões, ele salta de patamar absurdo. E aí começa a se projetar que mais cedo ou mais tarde ele ganharia a Bola de Ouro. Só que as Olimpíadas do Brasil, ela deixou uma certa mancha, digamos assim, pelo fato do Brasil não ter desempenhado um bom papel na primeira fase. Ele faz jogos muito abaixo do que poderiam, e o Brasil, visivelmente, ele tinha o melhor elenco, tá? E ele não consegue ser aquele cara que consegue dar ritmo para o time. E aí começa-se uma campanha, acho que o Neymar joga menos que a Marta, risca o nome do Neymar e coloca o nome da Marta, e etc. Só que o Brasil chega na final e ganha, inclusive com gol de falta do Neymar, e o Neymar batendo no último pênalti. A partir daí começa-se a uma briga. Por quê? Porque o Neymar ele vinha sendo muito criticado durante essa trajetória, e ele fala do momento em que ele vence o ouro, que ele ganha o ouro para o Brasil, que era inédito, ele fala: "Vocês não têm que me engolir". A partir daí, começou-se uma briga. A partir daí, começou a falarem que é um desrespeito. Só que, horas, é um pouco complicado a gente dizer totalmente que é um desrespeito e que o jogador ele tem que responder qualquer tipo de crítica no campo, porque a gente não está na pele da pessoa. É muito fácil a gente fazer conta com o dinheiro dos outros, é muito fácil a gente administrar pensando no outro, mas quando é com a gente não gosta.
Se fosse qualquer um de nós sofrendo uma pressão dentro de uma empresa, com certeza vários de nós chegaremos no gestor e falaríamos, ou a gente estaria descontente, etc. E por que que a pessoa não pode expressar? Por que que não pode falar isso? Aliás, quem utiliza muito disso gosta de um argumento saudosista. Ah, tem que responder. Ah, tem que ser provocador. Sim, beleza. Quem disse vão ter que me engolir? Mário Lobo Zagallo. E o Zagallo é o técnico absurdamente respeitado no Brasil. E por que que não pode uma outra pessoa falar a mesma coisa? Por que que só tem que responder no campo, ou seja, tem que apanhar calado? E a partir daí uma relação que começou a se desgastar, principalmente pelo fato do Neymar não ter vencido uma Copa do Mundo e não ter vencido o prêmio de melhor do mundo. E aí, a gente pega, um vídeo que eu já citei aqui no canal, que é o vídeo do Nerdologia, aonde se fala da memória, e como a memória ela funciona de uma maneira extremamente seletiva. Quando uma pessoa faz esse tipo de crítica, normalmente ela se apega a argumentos saudosistas, né. "Ah, antigamente era melhor. Ah, antigamente esse cara não jogaria no meu time. Ah, antigamente é que era bom, porque nós tínhamos vários craques", isso é verdade. Só que as pessoas não conseguem conectar muito bem os seus argumentos e manter aquela sustentação daquele argumento quando você faz uma comparação para alguém atual. Por exemplo, qualquer pessoa que assistiu o documentário do Romário entende que o cara gostava da noite sim, e ele sempre fala isso. Ele gostava, ele saía, ele ia pra balada e no outro dia ele chegava, treinava e ia para o jogo e decidia. E as pessoas aplaudem. Quando você vai conversar com esse tipo de pessoa, sabe o que ela fala? "Ah, beleza, ele saía, mas ele decidia". Ou seja, a partir do momento que elas falam essa frase, o problema em si não está no sair, está no fato de não vencer. E aí me espanta muito, porque chega nas redes sociais ou chega nos telejornais, principalmente jornalistas de opinião, como esses do UOL ou programas específicos que vocês sabem, o pessoal fala: "Ah, mas ele tá saindo demais". Tudo bem. Mas e os ídolos do passado? "Ah, eles saíam, mas eles decidiam". Opa, então temos uma incoerência aqui. Então o problema não é sair, o problema é o fato de não ter decidido. E aí, o que me incomoda muito é que essas pessoas gostam de utilizar muito o conceito de contexto. Temos que analisar o contexto. Mas o contexto era, se você sempre fala que existiam jogadores melhores do que hoje, você não pode fazer uma comparação da mesma forma como você estava fazendo antigamente. Se você faz uma comparação de que existiam mais craques antigamente, que eles tinham melhores companhias, por que você não usa essa comparação agora? Com o fato de que o Neymar ele está muito acima dos demais da seleção brasileira e ele não teve companhia durante todo esse tempo para ele conseguir avançar e ganhar um título da Copa do Mundo. Por que não se usa esse mesmo argumento? Porque é o argumento que convém, porque a memória, ela seleciona coisas que nos convém, que nos traz felicidade para aquilo. Então muito desse argumento é perdido a partir do momento que se usa uma memória seletiva. Então, você acaba se contradizendo o tempo inteiro. Por outro lado, a gente precisa entender que sim, o Neymar, ele não conseguiu ser o melhor do mundo, ele poderia ter sido, se ficasse no Barcelona ou se ele fosse para um outro time que o favorecesse, ao invés do Paris Saint-Germain. Isso é um fato e ficou muito bem, descrito a partir do momento que ele foi para o clube francês. Só que tem um outro fator também. Mesmo o Neymar voltando para o Santos, mesmo o Santos ganhando seguidores, mesmo ele tendo audiência, etc., você vê que tem aquelas pessoas que ignoram completamente o fato e que falam: "Não, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Porque ele é o sonegador, porque ele é isso, porque ele é aquilo". Ou seja, qualquer pessoa que olha com 2 neurônios e que olha atentamente para aquilo vê que tem maldade. E vê principalmente no mundo de hoje completamente polarizado, que é porque o Neymar ele pensa diferente deles, que é porque não tá na caixinha, que é porque não faz parte da patota. Porque não abaixa a cabeça e fala assim: "Mestre, eu vou seguir aquilo que você tá falando". Não, não acontece isso. O Neymar é um cara completamente autêntico. E pessoas autênticas incomodam. Se você pensa de fora do que o mainstream tá mencionando, cara,
você não faz parte do negócio. Você não faz parte da turma, então eu vou te bater todo santo dia. E isso se torna uma atitude completamente covarde. Por quê? Porque você está no ar-condicionado com o telefone na mão, com o microfone na mão. E aí você sabe o poder que tem um microfone. Você sabe que consegue manipular a sua massa para conseguir jogar hate na pessoa e você ganhar audiência com isso. Porque falar do Neymar dá audiência. E vocês sabem quem é que faz isso. Tem jornalista que bate nele todo dia. Mesmo o cara não fazendo nada, bate nele todo dia. Por quê? Porque tá sem pauta, precisa de audiência. E aí começa a misturar com feminismo, com etc. Cara, nada a ver. Não tem nada. Então, o motivo de odiarem o Neymar gira muito por conta de uma frustração dele não ter conseguido ser melhor do mundo, mas também carregado de um monte de conceitos que você já estabeleceu sobre ele, que você não consegue separar com o fato de que no passado aconteceram as mesmas coisas, só que a diferença é que eles tinham companhias para conseguir esses títulos, o Neymar não tem, e aí você acaba jogando a culpa específica em uma pessoa só, como se ele tivesse só ele fosse capaz de conseguir ganhar um título, sendo que o futebol é de maneira coletiva. Você ter um craque, você potencializa esse craque para que ele resolva, desde que você tenha um time que faça esse papel e que o ajude a conquistar isso, como fizeram com o Messi em 2022. Mas não usa essa comparação. E aí o argumento saudosista acaba se perdendo por terra. O negócio é o seguinte: não devemos prestar atenção em notícia ruim, não devemos prestar atenção em gente ruim que só quer surfar na onda do nome da pessoa ou na onda de uma coisa muito positiva que só está acontecendo até esse momento. A gente precisa torcer pelo Neymar. Que o Neymar ele foque, que o Neymar ele se recupere e que o Neymar ele consiga trazer de volta a nossa alegria que a gente estava precisando. E que o Neymar ele consiga levar a seleção brasileira para outro patamar, que é o que a gente precisa. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo, tamo junto e até a próxima. Valeu!